Olá, concurseiros! Mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, para uma aula de arquivologia, valor primário e valor secundário. Eu considero essa aula a base da arquivologia. Se você entender direitinho o valor primário, o valor secundário, o caminho que um documento faz em uma instituição, o resto fica fácil dentro da arquivologia, tá bom? Então, pessoal, vamos começar. Antes de falar de valor primário e valor secundário, só dizer que isso está dentro do contexto da avaliação de documentos, tá? Valor, tipo, avaliação de um imóvel é determinar o valor do imóvel. Avaliação de um automóvel é definir o valor, determinar o valor do automóvel. Avaliar documento. A avaliação de documentos é o processo de análise de documentos de arquivo que consiste na identificação de valores para os documentos, valor primário e valor secundário. Com base nesses valores e na análise do ciclo de vida dos documentos, torna-se possível estabelecer prazos para sua guarda e destinação final, de forma a contribuir para a racionalização e aumento da eficiência administrativa. Só queria situar vocês que determinação do valor primário e do valor secundário de um documento está dentro do contexto da avaliação de documentos. E é importante saber que a avaliação de documentos é um processo, tá, que ocorre quando o documento ainda está bem novinho, tá? Dentro do contexto do arquivo corrente, tá? Então, pessoal, o documento ele pode ter dois tipos de valores, valor primário e valor secundário. Tem documentos que têm só valor primário, tem documentos que têm só valor secundário e tem documentos que têm, ao mesmo tempo, valor primário e valor secundário. Isso é básico. Eu preciso explicar para vocês em que circunstância, por exemplo, um documento tem só valor secundário. Isso, com certeza, nós vamos ver que é porque já acabou o valor primário, tá? Vamos com calma. Então, o valor do documento. Os documentos podem conter valor primário e valor secundário. O que é o valor primário? Antes da gente fazer a leitura. Todo documento nasce com valor primário. Todo documento é criado com o valor primário. Além disso, todo documento é criado no arquivo corrente, tá? Então, todo documento nasce com valor primário. O que seria esse valor primário? Seria o valor que o documento tem devido ao motivo da sua criação. Por exemplo, um aviso foi criado para avisar sobre algo. Esse é o valor primário. Um certificado para certificar algo. Esse é o valor primário. É o valor da razão da criação do documento. É um valor administrativo, por exemplo, um relatório que é necessário numa empresa. Ou então é um valor fiscal, é um valor legal, mas é o valor para o qual o documento foi criado. O motivo pelo qual o documento foi criado dá a ele o seu valor primário. Agora, qualquer outro valor que o documento venha a adquirir, diferente daquele valor para o qual ele foi criado, é um valor secundário. Por exemplo, você cria um documento para inserir um sócio na empresa. Então, aquele documento, chamado de alteração do contrato social, serve para dizer que aquela pessoa é um novo sócio da empresa, que é detentor de tantos % da empresa. Ok. Só que tem um detalhe, esse documento serve para contar a história da empresa. Mesmo depois que esse sócio já saia da empresa, esse documento serve para contar a história da empresa. Então, esse é um outro valor. O documento não foi criado para isso, foi criado para dar direitos àquele sócio. Ele agora, além de dar direitos para o sócio, serve para contar a história da empresa. Então, esse é um valor secundário. Qualquer outro valor que um documento venha a adquirir,
diferente daquele para o qual ele foi criado, é chamado de valor secundário. Então vamos ver de que maneira eu posso organizar isso aqui. Valor primário, também conhecido como valor imediato, é agora, imediato. O valor primário é atribuído ao documento em função do interesse que possa ter para a entidade produtora, para aquele que o criou o documento, levando-se em conta a sua razão primeira da criação do documento. Qual a razão da criação do documento? Qual o motivo da criação do documento? Exemplo, valor administrativo. Foi criado com o valor administrativo, com o valor legal, com o valor fiscal. Valor primário é o valor que o documento tem devido ao motivo da sua criação. Normalmente, eles são enquadrados em 3 tipos: valor administrativo, valor legal e valor fiscal. Valor administrativo, o valor que um documento possui para a atividade administrativa do órgão ou entidade, na medida em que informa, fundamenta ou prova seus atos. Por exemplo, um relatório de uma reunião, um relatório mensal de vendas, ele é um documento que tem um valor administrativo. É um documento que foi criado para mostrar quais os vendedores que venderam mais naquele mês, é um valor administrativo. Já um documento pode ser criado com um valor legal, o valor que um documento possui perante a lei para comprovar um fato ou constituir um direito. Por exemplo, um comprovante de pagamento. Ele é um documento que tem um valor legal. Valor fiscal, aquele atribuído a documentos ou arquivos para comprovação de operações financeiras ou fiscais. Então, por exemplo, uma guia de impostos, tá? Ela tem um valor fiscal. O importante é que é um documento do cotidiano. É aquele valor, pessoal, corrente, aquele valor do dia a dia, que o documento está sendo necessário para a empresa, para a instituição, e esse valor para o qual o documento foi criado é chamado de valor primário. A grosso modo, a gente pode dizer, como várias questões de prova diz, que valor primário é igual a valor administrativo. Tudo bem. Valor primário, valor administrativo, mesma coisa. Mas se for aprofundar, valor primário é o gênero, que tem várias espécies. Por exemplo, valor administrativo, valor legal e valor fiscal. Então, o valor primário é o valor que o documento possui devido ao motivo da sua criação. Ok? O que seria um valor secundário ou mediato? Olha, valor primário é imediato. Valor secundário é mediato, tá? Se você nunca tinha ouvido falar nisso, tá? Memoriza. O valor secundário é atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a entidade produtora e outros usuários, tendo em vista a sua utilidade para fins diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzido. Então, é um outro valor que o documento adquire, diferente daquele para o qual o documento foi criado. Exemplo, valor probatório, valor informativo, valor cultural, valor histórico, valor sentimental, qualquer outro valor que um documento passar a ter, diferente daquele valor para o qual ele foi criado, é um valor secundário. Os mais famosos, valor probatório e valor informativo. Valor probatório, relativo a direitos, tanto de pessoas físicas ou jurídicas, quanto da coletividade. Valor informativo sobre pessoas, fatos ou fenômenos considerados cientificamente relevantes. Então, veja, se eu tenho, por exemplo, um documento da empresa, tá, que mostra que um sócio entrou na empresa, que agora ele é detentor de 15% da empresa. Esse documento é relativo a direitos, tanto de pessoas físicas ou jurídicas, quanto da coletividade. Nesse caso, de pessoa jurídica. Então, esse documento tem um valor secundário, que é o valor de contar a história da empresa. Tá bom? Então, vamos lá, que eu vou aprofundar isso. É essa compreensão que eu vou começar agora. Falei os conceitos, agora eu vou aprofundar
para você entender o funcionamento do arquivo, da arquivologia. Mas primeiro pensa, todo documento nasce com valor primário. Ok, então vamos lá. Nós temos aqui o arquivo corrente, aqui nós temos o arquivo intermediário e aqui o permanente. Você já deve ter noção do que é arquivo corrente, intermediário e permanente. É necessário ter essa base. O arquivo corrente é o arquivo do cotidiano. Na prática, são as mesas, são as salas de um órgão público, de uma empresa. O arquivo intermediário é uma sala, normalmente, chamada de arquivo intermediário. Eu costumo dizer para meus alunos que fica lá no terceiro andar. Uma sala que na porta está escrito arquivo intermediário. E eu costumo dizer que o arquivo permanente é uma salinha menor ainda, que fica lá no quinto andar. Lá na porta está escrito arquivo permanente. O arquivo corrente são os setores de trabalho. Todos os setores de trabalho da empresa são considerados arquivo corrente. Agora, o arquivo intermediário não. É alguma coisa que foi instituída. Está lá na plaquinha, arquivo intermediário. E o permanente também. Todo documento é criado no arquivo corrente. Não se cria documento no arquivo intermediário, não se cria documento no arquivo permanente. Isso é básico. Se você não colocar isso em mente, você não vai conseguir entender arquivologia. Ah, professor, então se um documento está no arquivo intermediário, com certeza ele veio do arquivo corrente? Com certeza. E se um documento está no arquivo permanente, de onde ele veio? Ele pode ter vindo do intermediário ou ele pode ter vindo do arquivo corrente. Funciona assim, pessoal. Todo documento ele é criado aqui no arquivo corrente. Aqui. Só que aqui no arquivo corrente pode acontecer 3 coisas com o documento. Primeira, ele pode ser eliminado. Aqui mesmo. Ele pode acontecer o que mais? Ele pode ir, depois eu digo o termo correto, ir para o intermediário. E ele pode também ir para o permanente. Então, todo documento é criado no arquivo corrente. Aqui mesmo ele pode ser eliminado, ou ele pode ir para o arquivo intermediário, ou ele pode ir para o arquivo permanente. Ok, 3 coisas. Bem, se ele for eliminado, acabou a vida dele. Se ele for para o arquivo intermediário, bem, o que pode acontecer com ele? Bem, se ele está aqui no intermediário, é porque ele é proveniente do arquivo corrente, com certeza. O que pode acontecer com ele aqui? Ele pode ser eliminado ou ele pode ir para o permanente. Então, ou ele é eliminado ou ele vai para o arquivo permanente. E se ele chegar no arquivo permanente? O que pode acontecer com ele ainda? Nada. Ele não pode ser eliminado, ele não pode voltar, nada disso. Tá? Nada disso, esquece isso. Esquece, tem alguns livros, alguns autores que falam em desclassificação, não. É um ciclo de vida. Ah, mas se errar, volta. Errou, esquece o erro. Retoma as coisas. Faz de conta que nunca aconteceu. Tá bom? Então, esse é o ciclo de vida. É para frente que se anda. É importante você saber essas nomenclaturas. Quando um documento ele vai para o arquivo intermediário, você diz que ele é transferido, que ele foi transferido para o intermediário, tá? Que ele está indo para o arquivo intermediário. Quando o documento vai para o arquivo permanente, não importa de onde ele veio. Se ele vai para o arquivo permanente, você diz que está acontecendo o recolhimento dele. O documento que foi para o arquivo permanente está recolhido. Então, seja assim, recolhe esse documento. Opa, o chefe mandou eu levar para o arquivo permanente. Transfere esse documento. Ele já sabe que é para levar para o arquivo intermediário. Tudo bem? Pessoal, preste atenção. Vou voltar aqui um instantinho. O documento, ele nasce... Daqui a pouco eu vou colocar um esquema bem legal. Tem no PDF. Baixa o PDF dessa aula. Não esquece de deixar o like. Com certeza vai valer a pena. Depois deixa um comentário aí sobre o que você achou, se você assistiu até o final. O que você achou, se realmente você entendeu, se agora clareou as coisas aqui na arquivologia.
Nós vamos chegar lá, estamos só no começo ainda. Pessoal, um documento, ele é criado no arquivo corrente. Todo documento é criado com valor primário, tá? Quando o documento é criado com valor primário, o problema é que é o seguinte, o documento, ele pode ser criado com valor primário. Todo documento é criado com valor primário, mas ele também pode ser criado, o que muita gente não entende, é que ele pode ser criado também com valor secundário. Na hora que ele é criado com valor primário, na mesma hora ele entra para a história. Dê um exemplo, professor. Uma lei. Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi criada para punir homem que bate em mulher. Ok, esse é o valor primário, esse é o motivo da criação. Mas na hora que essa lei foi assinada, ela entrou para a história. Então vejam que o documento está... Pessoal, então ele tem que ir lá para o arquivo permanente? Não. Por quê? Um documento só vai para o arquivo permanente quando acabar o valor primário dele e ele tiver valor secundário. Ah, então se a Lei Maria da Penha fosse revogada, fizeram uma outra lei mais pesada, aí essa Lei Maria da Penha que foi revogada, acaba o valor primário dela, mas ela não vai para o lixo, não. Ela vai servir para contar a história. Mas eu já sei que a Lei Maria da Penha tem valor primário e secundário. Eu já sei que pelo fato de ela ter secundário, um dia ela vai para o arquivo permanente. Eu já sei que jamais ela vai poder ser eliminada. Mas, por exemplo, uma pessoa cria um aviso. Teremos aula extra nesse final de semana. É um documento que tem valor primário, mas não tem valor secundário. Então, eu já sei que esse documento um dia vai para o lixo, vai ser eliminado. Funciona então assim. O documento nasce, todo documento nasce com valor administrativo, tá? Olha, aqui no arquivo corrente, todo documento começa agora, essa é a parte chave dessa aula. Chave importantíssima. Todo documento nasce no arquivo corrente e todo documento nasce, pessoal, com valor primário. Todo documento nasce com valor primário, porque você cria um documento com algum motivo, um aviso para avisar, um certificado para certificar. Todo documento é criado com um motivo, é o valor primário daquele documento, tá? Esse documento que tem valor primário, ele pode ser eliminado, mas vamos dizer que ele vá para o arquivo intermediário. Passou um tempo, ele não é mais frequentemente consultado, não faz sentido deixar aqui no setor de trabalho. Leva ele lá para o terceiro andar, leva ele lá para o arquivo intermediário. Então, vai para o arquivo intermediário. Então, lá no arquivo intermediário, é lá no terceiro andar. Aqui na nossa empresa, ficticiamente falando, é o terceiro andar. Todo documento que está lá no arquivo intermediário tem valor primário. Tá bom? Presta atenção, porque se um documento, como poderia um documento estar no intermediário sem ter valor primário? Não tem como. Por quê? Porque o documento, ele nasce aqui. Ele pode ser eliminado. Quando é que ele vai para o arquivo intermediário? Quando ele ainda tem valor primário, mas não é mais frequentemente usado aqui. Por exemplo, uma conta de luz, um imposto, você paga. Aí já tem um ano que você pagou, mas tem que guardar mais 20 anos, mais 19 anos. Aí você leva para o intermediário, por exemplo, e ele fica lá mais 19 anos. Então ele fica lá até acabar o valor primário, o valor que ele tem em relação a provar aquele valor daquele imposto, tá bom? Agora, o documento, esse documento pode ir ou não para o arquivo permanente, tá? Se acabar o valor primário e ele não tiver nenhum outro valor, ele vai para o lixo, porque você não guarda nada que não tem valor. Mas se acabar o valor primário e ele tiver um valor secundário, ele vai para o arquivo permanente, tá? O que eu posso dizer do arquivo permanente? Que lá no permanente, que no meu caso é lá no quinto andar, nenhum documento tem valor primário. Como assim, professor? Mas todo documento tem valor secundário lá em cima. Pensa um pouquinho, tá? Qual é a condição para o documento chegar no arquivo permanente?
tá? Qual é a condição? É ele ter valor secundário. Mas o que mais? É ter acabado o seu valor primário, tá? Subtende-se que um documento que foi para o arquivo permanente, ele tinha valor primário e secundário. Aí vai acabando, vai diminuindo o valor primário até que zera. Quando zera, automaticamente o documento tem que ser recolhido. Então, memoriza, eu vou continuar ainda aqui o esquema. Todo documento do arquivo corrente tem valor primário. Todo documento do arquivo intermediário tem valor primário. Nenhum documento do arquivo permanente tem valor primário, mas todo documento do arquivo permanente tem valor secundário. Bem, agora olha só, voltando para cá. Aqui para o arquivo corrente, todo documento tem valor primário, mas eu poderia dizer que nenhum documento do arquivo corrente tem valor secundário? Lembra da história da Lei Maria da Penha? Realmente, a maioria absoluta dos documentos do arquivo corrente não tem valor secundário. Todo documento do arquivo corrente tem valor primário, mas olha, alguns documentos do arquivo corrente têm valor secundário. Tá entendendo? Alguns documentos. Então, vamos dizer assim, a gente faz 1000 documentos. Desses 1000, 2 ou 3 têm valor, todos têm valor primário, todos 1000. Mas, tipo assim, 997 tem só valor primário, mas 3 tem valor primário e secundário. Então, quando ele tem valor primário e secundário, ele tem que ir logo para o permanente? Não. Ele só pode ir para o permanente quando acabar o seu valor primário. Só quando acabar. Por exemplo, se vou guardar uma guia de imposto para sempre, primeiro ele vai ficar aqui no corrente intermediário enquanto ele ainda tiver valor perante o fisco, a Receita Federal, etc. Quando acabar todas as possibilidades de eles nos cobrarem, aí sim acabou o valor primário, restou ao documento apenas o valor secundário, aí sim ele vai para o arquivo permanente. Bem, lá no arquivo intermediário, todo documento tem valor primário. Mas vejam, sabe aqueles 3 documentos que tinham aqui? Eles vão para o arquivo intermediário. E aí, eu posso dizer que no arquivo intermediário, todo documento tem valor primário, mas alguns documentos têm valor secundário. Conclusão da história. No arquivo corrente, qual o valor predominante? Aquele que tem mais. Se todo documento tem valor primário e só alguns têm valor secundário, qual o valor que predomina? O valor que predomina é o valor primário. Já no arquivo intermediário, pessoal, qual o valor predominante? Todo documento do arquivo intermediário tem valor primário. Somente alguns têm valor secundário. É tipo assim, todo mundo usa verde, mas alguns usam amarelo. Qual o valor, a cor predominante? Aquilo que todo mundo usa. Se todo documento tem valor primário e só alguns têm valor secundário, o valor predominante é o primário. Bem, quando a gente vai falar de arquivo permanente, eu não posso usar o termo valor predominante, porque, na verdade, no arquivo permanente, nenhum documento tem valor primário. Então, não posso falar valor predominante. Qual é o único valor existente no arquivo permanente? É o valor secundário, que aí vai formar essa tabelinha. No arquivo corrente, o valor predominante é o primário. No arquivo intermediário, o valor predominante é o primário. E no arquivo permanente, o valor é apenas secundário. Tem apenas valor secundário. Deu para entender, pessoal, isto aqui? Deu para entender? Deixa eu dar uma repetida um pouco rápida, tá? Todo documento, ele nasce no arquivo corrente. Alguns documentos nascem só com valor primário. Pensa assim, primeiro caso, se o documento nasce só com valor primário e não secundário, aqui mesmo ele pode ser eliminado, se acabar o primário. Tá, se não acabar, ele vai lá para o arquivo intermediário, só com o valor primário. No dia que acabar esse valor primário,
ele vai ser eliminado. Ok. Agora, tem documento que nasce com valor primário e secundário ao mesmo tempo. Esse documento pode, se acabar o primário rapidinho e restar só o secundário, ele dá um salto lá para o permanente. Se demorar a acabar o primário, ele passa para o intermediário. Fica lá mais uns anos, tendo primário e secundário ao mesmo tempo. No dia que acaba o primário, aí sim ele vai para o secundário. O documento tem valor secundário? Tem, mas ele só pode ir para o arquivo permanente quando acabar todo o valor primário dele. Tudo bem? Bem, tenho aqui algumas informações. Só para frisar, todo documento nasce com valor primário. Todo documento nasce, é criado no arquivo corrente. O valor primário é um valor temporário, pois em determinado momento esse valor irá acabar. Valor primário, valor administrativo é a mesma coisa. Um dia ele vai acabar, pode ser 200 anos, mas na teoria ele vai acabar. E ele é decrescente. Quando você cria um documento, ele tem um valor muito alto de prova, depois ele vai diminuindo, tá? Até que ele zera. Então, o valor primário é decrescente, decrescente. Quando o documento é criado, ele é criado bem alto, vai diminuindo até zerar, tá? O documento de valor secundário jamais poderá ser eliminado. O documento tem valor secundário? Tem. Então, ele jamais poderá ser eliminado. Bem, antes do exercício, qualquer coisa, se precisar, tá? E achar que deve, entra lá no meu site, petroniocastro.com.br. Temos vários cursos lá, arquivologia, administração, gestão de pessoas e vários quebrando a banca. FGV, OCP, entre outros, tá bom? Dá uma olhadinha lá que pode valer a pena. Vamos fazer umas questões aqui que são muito bem selecionadas para ver se você compreendeu. Se tem algum vacilo ainda no raciocínio, agora vai acabar. Essa primeira é da FGV, uma questão de 2024. Para proceder à avaliação de documentos arquivísticos, é necessário a identificação dos valores dos documentos. Que tipo de valor? Valor primário e secundário. A avaliação de documentos tem a ver com a identificação dos valores dos documentos. Que valores são esses? Valor primário e valor secundário. Bem, vamos começar as questões inteligentes do Sebrasp. Todo documento que tenha esgotado seu valor primário pode ser eliminado? Pensa. Todo documento que tenha esgotado seu valor primário pode ser eliminado? Claro que não, pessoal. Porque se o documento ele esgotar o valor primário, mas ele tiver também valor secundário, ele vai esgotar o valor primário, vai restar nele o valor secundário e ele vai para o arquivo permanente. Errado. Não é todo documento que tenha esgotado seu valor primário que pode ser eliminado. Os documentos que somente tenham valor primário, se esgotar, eles vão ser eliminados. Mas tem documentos que têm, ao mesmo tempo, valor primário e secundário. E, nesse caso, se esgotar o valor primário, restará a eles o secundário e eles irão para o arquivo permanente. Errado. Questão super inteligente aqui. Mais uma. Um documento que passou pela atividade de recolhimento não pode mais ser eliminado. O que é recolhimento? Temos o corrente, temos o intermediário e temos o permanente. O que é o recolhimento? Recolhimento é a passagem de um documento para o permanente. Se ele chegou no permanente, é porque ele tem valor secundário. Um documento que passou pela atividade de recolhimento não pode mais ser eliminado. Com certeza, é verdade. Porque se ele foi recolhido, ele está no arquivo permanente. E por que ele está no arquivo permanente? Porque ele tem valor secundário, tem valor histórico. Jamais pode ser eliminado. Perfeita a nossa questão.
Tá? Então, se um documento foi recolhido, significa que ele foi para o arquivo permanente. E se ele está no permanente, é porque ele tem valor secundário. Logo, ele não pode ser eliminado. Outra questão, não é do Sebrasp, mas é da Quadrix, que imita o Sebrasp. Todos os documentos de arquivo nascem com valor secundário. Isso é mentira, já está errado, tá bom? Todo documento de arquivo nasce com valor primário. Só alguns, por sinal raríssimos, nascem com valor secundário. Todos os documentos de arquivo nascem com valor primário. Já o valor primário é transitório, verdade, tá? Vigente enquanto os documentos estão na fase corrente ou intermediária do ciclo vital. Isso está certo, mas ele errou aqui. O valor primário, ele é temporário, tá? Ele é transitório. Ele permanece do documento enquanto o documento está no arquivo corrente e intermediário. Mas o erro é dizer que todo documento nasce com valor secundário. Com certeza, não. Bem, outra questão. Quanto às características dos documentos de arquivos correntes, é correto afirmar: os documentos do arquivo corrente podem ser eliminados os de valor secundário. Não, pessoal. Todo documento que tem valor secundário jamais pode ser eliminado. Professor, mas ele falou no arquivo corrente. Agora há pouco nós vimos a Lei Maria da Penha, criada com valor primário e secundário. Um documento que está no arquivo corrente. Ele quer saber no que diz respeito ao arquivo corrente. Documentos que estão no corrente podem ser eliminados de valor secundário? Nunca. E nenhuma hipótese documento de valor secundário pode ser eliminado. Documento do arquivo corrente serão recolhidos para o arquivo intermediário. Recolher não combina com intermediário. Recolher significa arquivo permanente. Não. E mais, o documento do arquivo corrente pode ser eliminado, pode ser transferido, pode ser recolhido, mas recolhido não não combina com intermediário. Os documentos do arquivo corrente devem ser arquivados distantes do órgão produtor. Tá errado, não tem a ver com essa aula de hoje. Mas os documentos do arquivo corrente, pessoal, eles precisam estar próximo de quem usa, de quem criou, quem recebeu. Então tá errado. Os documentos do arquivo corrente possuem valor primário, verdade, para a administração produtora. Ou seja, para quem produziu o documento, ele possui valor primário. Tá certo. Os documentos do arquivo corrente podem ser eliminados após 5 anos. Não. Uns vão poder ser eliminados com 10 anos, outros não vão ser eliminados, vão para o intermediário, que depois vai para o permanente. Os vão para o permanente. Não pode dizer que documento vai ser eliminado após tantos anos. Então, pessoal, a resposta é que todo documento do arquivo corrente possui valor primário para os seus donos. Bem, vamos de sexta questão. Muito inteligente. As melhores questões são do Sebrasp, para você entender a matéria. Se um documento já for criado com valor secundário, tipo a Lei Maria da Penha, ele deverá ser recolhido. Se um documento for criado já com valor secundário, ele deverá ser recolhido imediatamente ao arquivo permanente? Tá? A Lei Maria da Penha, ela tem valor secundário, mas também tem primário. Ela deve ser, então, recolhida automaticamente no dia que ela foi criada, automaticamente ela vai para o arquivo permanente? Não! Por que não, professor? Porque um documento só é recolhido para o arquivo permanente quando acabar todo o seu valor primário e restar nele apenas o valor secundário. Então, cuidado aqui. Se um documento for criado já com valor secundário, ele vai viver a vida dele, vai cumprir o papel dele, a função dele, para a qual ela foi criada. Só depois que acabar esse valor para o que ela foi criado, tá? Que é o valor primário, restando no documento só o secundário, aí sim ele vai para o arquivo permanente. Outra questão.
finalizadas todas as etapas do processo de digitalização. Independentemente, então você digitalizou, escaneou, escanerizou os documentos. Finalizada todas as etapas do processo de digitalização, independentemente de seu valor primário ou secundário, os documentos originais em suporte papel poderão ser imediatamente eliminados, descartados. Jamais. Por quê, professor? Tem dois problemas. Primeiro, que é o suficiente. Não se elimina, não se descarta, em hipótese alguma, documento com valor secundário. Segundo problema, no Brasil, somente a microfilmagem de documentos tem valor legal. A digitalização não tem. Mas mesmo que ele dissesse, após microfilmar os documentos, independentemente de seu valor primário e secundário, ele pode ser eliminado? Não. Em hipótese alguma, se microfilmou, não importa o que foi feito. Se o documento tem valor secundário, ele jamais pode ser descartado. Por isso a questão está errada. Uma questão bem imensa aqui, bora ler, da Banca Quadrix. Aquisição, registro, guarda e conservação de livros, folhetos, jornais, revistas e outras publicações, bem como álbuns de fotografias, de dispositivos ou de recortes, controlando seu empréstimo e utilização, estão entre as competências do auxiliar administrativo. Quanto ao estágio de evolução dos documentos, ciclo de vida, os arquivos se classificam em correntes, arquivos de primeira idade, intermediário, arquivo de segunda idade e permanente de terceira idade. Na distribuição dos documentos nos arquivos de primeira, segunda e terceira idade, há que se observar em primeira análise a importância que um documento apresenta e que justifica sua preservação e guarda em um arquivo. É o chamado valor do documento, que pode se apresentar de duas formas, primário ou secundário. Considerando-se o valor primário, analise as afirmativas. Cuidado, considerando-se o valor primário. Entende-se por documento de valor primário aquele que atende às necessidades da instituição em seu dia a dia, ou seja, o documento que ainda serve para fins administrativos, legais ou jurídicos e que pode a qualquer momento ser solicitado para resolver alguma pendência funcional. Perfeito, é isso o valor primário. É um documento que foi criado com um motivo e pode ser lançado mão a qualquer hora devido a esse motivo. Na prática, todo documento nasce com valor primário, perfeito, que também é comumente chamado de valor administrativo, perfeito, devido às suas características. Durante um determinado período, que varia de documento para documento, esse valor desaparece. Verdade, o valor primário desaparece. É a chamada prescrição do documento. Verdade, acabou o valor dele administrativo. Prescreveu. Os arquivos correntes, primeira idade, intermediário e segunda idade, são os responsáveis pela guarda dos documentos desde o momento de sua criação até a prescrição para fins administrativos. Verdade. Lembra que só tem valor primário no arquivo corrente e no arquivo intermediário. Num desse momento, entre o corrente e o intermediário, vai acabar o valor primário. Tudo certinho. Todas estão corretas. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Em breve a gente faz uma outra aula, mas essa aula é de suma importância. Qualquer coisa assiste de novo, tá? Que você precisa, essa lógica de funcionamento, tá? É muito importante para você entender arquivologia. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Valeu!